nós vamos fazer assim, então. Hoje vai ser uma primeira introdução, a nível geral, sobre o que é a liturgia, ou em todos os casos, a base para a gente poder entender o que é a liturgia. Aí depois, nós vamos estudar um pouquinho, e de maneira bem sucinta, a história da liturgia, seria a próxima aula, então, sobre a história da liturgia, se nós conseguirmos avançar bem hoje. E depois disso, até que seja necessário, não sei até quando, nós vamos estudar as partes da missa, mas parte por parte, cada cerimônia, cada gesto, cada rito que o padre desenvolve no altar, ou que os fiéis realizam, ou absolutamente cada rito da liturgia católica, nós vamos estudar parte por parte. De onde vem, quando começou, o que significa, qual a importância para a fé, por que é importante manter esse rito ou não. Nós vamos adentrar em cada um dos ritos e cerimônias da missa. A bibliografia ela é bem vasta, né? Tem muita coisa sobre liturgia, eu me baseei em muita coisa para resumir em algumas páginas, por exemplo, essas introduções. Mas nós vamos nos basear em 2 livros. Um que é vendido no Brasil e traduzido, foi escrito em português, na verdade, o padre é alemão, trabalhou no Rio Grande do Sul, próximo da minha cidade natal, trabalhou em São Leopoldo, o padre João Batista Reuss, o padre Reuss. E ele escreveu um livro chamado Curso de Liturgia. Então, aqui dentro tem muita coisa, um pouco resumida, ainda que o livro seja bem grande, tem 600 páginas mais ou menos. Então, nós nos baseamos bastante nesse livro do padre Reuss para muita coisa. Ele é de fácil compreensão e leitura dos fiéis. Então, eu recomendo, de fato, para os senhores que quiserem aprofundar um pouquinho. A Cultor de Livros reeditou esse livro e... então, ele é bem interessante. Eu vou escrever o nome do padre, porque acho que nem todo mundo vai conseguir ler lá de trás. Reuss em alemão, Reuss em português, Reuss em alemão. Padre Reuss. Ele está em processo de canonização, né, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Então, é realmente muito interessante. É padre dos anos 50. Inclusive, ele era um padre místico, né, tinha... dons místicos durante a missa, e ele teve várias visões durante a missa, que ele desenhava, depois ele via algo no ofertório, na consagração, e depois da missa ele desenhava. Nem estão aqui, estão no outro livro dele. E ele tinha o dom também de levitar durante a missa. Então, quando ele consagrava o corpo de Nosso Senhor, ele levitava. E aí, o Vaticano, para evitar todo sensacionalismo e que isso se tornasse de alguma maneira o único motivo pelos quais as pessoas fossem à missa, proibiu o padre Reuss de celebrar a missa em público. Então, durante um tempo, o padre Reuss não podia celebrar a missa em público por causa dos dons místicos que ele tinha, para que de fato isso não fosse o centro, né, da missa, as pessoas não viessem só por curiosidade. E o coroinha, então só uma pessoa era autorizada, um coroinha. E esse coroinha é vivo até hoje, e ele é paroquiano da minha paróquia, lá de Sapiranga, da minha origem. E aí eu tive a graça de conversar com ele, o senhor de idade, já passado dos 90, muito lúcido, e ele conta, assim, é impressionante, ele se emociona cada vez que ele conta que durante a missa o padre dizia para ele, não olhe, na consagração não olhe. Então ele tinha que olhar para baixo e ficar assim, né? Então vocês já viram aquele gesto na consagração que o acólito levanta a casula do padre, né? O padre levanta o corpo do senhor e o acólito levanta a casula. E o coroinha fala que ele fazia assim, então o padre dizia, olhe para baixo nessa hora. Ele ficava assim, aí ele fazia assim com a mão e a mão ficava assim. E subia junto. Então, bom, foi uma das testemunhas desse fato. Então esse é o padre Reuss, ele escreveu esse manual. Muito útil. Depois, tem um outro livro que não foi traduzido para o português, mas é o que a gente vai usar para estudar a missa, de um outro padre, chamado Padre... em francês, Lebrun, pode falar Lebrun, Pierre Lebrun. Ele escreveu então todo um livro sobre as explicações, esse é só o primeiro tomo, tem outros também, de cada parte da missa, de cada gesto, cada coisa ele dá explicação histórica, espiritual, qual é a utilidade, tudo é muito interessante, muito interessante. A missa, ela tem 2000 anos de existência, né? A missa tridentina. Ela não foi inventada da noite para o dia, como uma prima distante dela.
Vamos dizer assim. Ela não foi inventada da noite para o dia, então ela carrega coisas que às vezes vão se perdendo durante os séculos, né? E a gente faz às vezes sem saber por quê. Então, se a gente não recorre à escritura de pessoas que deixaram isso testemunhando por quê e tal, como é o caso do padre Pierre Levon, que ele compila num só livro tudo aquilo que a gente pôde encontrar de motivos pelos quais a gente faz isso, isso, isso. Então dá acesso para o tesouro da missa, que é fabuloso. Felizmente só tem em francês. Foi reeditado pela Fraternidade de São Pio X, por um fiel, se eu não me engano, ou pela edição da Fraternidade de São Pio X, em francês, mas dá para encontrar o PDF na internet e traduzi-lo de PDF para Google Tradutor, dá para fazer. Depois eu vou deixar os livros aqui, vocês podem anotar o nome, a referência, os que se interessarem por um pouco mais. Muito bem. Então, e aí, claro, existem outros livros que são bem mais densos, complexos, assim, vocabulário teológico, que aí já não vai lhes dizer tanto, e não vai ser tão interessante para o estudo dos senhores. Então, muito bem. Uma das críticas que alguém poderia fazer é justamente, o senhor já deu essa aula, o senhor vai repetir essa aula outra vez. Eu falo, vou, mas eu tenho certeza que se eu perguntar as mesmas perguntas que eu fiz na primeira vez, dificilmente vai vir uma resposta na ponta da língua. Eu ficaria muito feliz de poder ouvi-la, por exemplo. Quando nós começamos a nossa introdução sobre a aula, a primeira frase que eu citei foi sobre a finalidade do homem, segundo Santo Inácio de Loyola, na integralidade. Alguém saberia repeti-la? Isso, falta uma parte. Falta uma parte. Então, Santo Inácio de Loyola, quando ele escreve os exercícios espirituais, ele começa dizendo assim: o homem foi criado para louvar a Deus. Então, por que o homem foi criado? Para louvar a Deus, prestar-lhe reverência, prestar reverência a Deus, e servi-lo. Então, o homem foi criado para louvar a Deus, prestar-lhe reverência e servi-lo. E dessa maneira salvar a sua alma. Foi para isso que nós somos criados. Essa é uma explicação espiritual de Santo Inácio de Loyola, mas que define muito bem. É verdade que se não for assim, não serve para nada a nossa existência, vamos dizer assim, né? Então, o homem foi criado para louvar a Deus, prestar-lhe reverência e servi-lo. Então, primeira coisa importante, definição de Santo Inácio de Loyola. Vou escrever aqui os pontos que a gente viu. Santo Inácio de Loyola. Muito bem. Ele define que o homem foi criado para louvar a Deus, prestar-lhe reverência, servi-lo e assim salvar a sua alma. E ele continua: as outras coisas que existem na terra, então tudo mais que existe, as outras coisas foram criadas por causa do homem. Então Deus criou todo o resto por causa do homem. Então Deus criou todo o resto por causa do homem e para ajudar na consecução do fim para o qual o homem foi criado. Então Deus criou todas as coisas por causa do homem e para que essas coisas, Deus as fez, para que o homem conseguisse alcançar o seu fim, que é louvar a Deus, prestar-lhe reverência e servi-lo. Deu para entender essa definição de Santo Inácio? O homem foi criado, então, para louvar a Deus, prestar-lhe reverência, servi-lo e assim salvar a sua alma. Tudo que existe, todo o resto, foi criado por causa do homem, para que, por meio disso, o homem pudesse alcançar o seu fim, o louvor a Deus, o serviço a Deus e, sobretudo, a reverência a Deus. Então, quando Santo Inácio de Loyola ele escreve os exercícios espirituais, ele não está querendo fazer um tratado de liturgia. Santo Inácio não está fazendo um tratado de liturgia, ele está dando uma explicação espiritual pela qual o homem foi criado, que é o sentido da nossa vida, que vale muito a meditação. Mas Santo Inácio não está querendo fazer um tratado de liturgia. Entretanto, essa definição de ser humano, da existência do ser humano, ela é bem propícia para servir como introdução para nosso curso de liturgia. Né? Porque justamente
ela traz um termo que é muito importante nessa definição, que faz parte da finalidade do homem. Que é o termo de reverência. O homem foi criado para prestar reverência a Deus. Servi-lo, amá-lo, conhecê-lo e prestar reverência a Deus. Então nós todos temos um dever de prestar a Deus uma reverência, uma adoração. E aqui justamente, então é o próximo passo agora da nossa aula, depois de ver essa definição, é importante que a gente estude um pouquinho, antes de estudar de fato a liturgia, o que é a virtude da religião. A virtude da religião. Já houve várias interpretações para o termo religião, o que significa religião, né? Santo Anselmo propõe uma coisa, Santo Agostinho propõe outras duas interpretações, os pagãos mesmos tinham outras concepções, nenhuma delas completamente errada, mas nenhuma delas também se satisfazendo por si mesmo, vamos dizer assim. Religião pode ser tudo aquilo que envolve a nossa relação com Deus, por exemplo, né? Aí seria baseado no termo religare, em latim, né? Ou seja, ligar, a religião enquanto algo que religa o homem a Deus. Pode ser também segundo o termo reler, ou seja, ler todas as coisas segundo uma perspectiva divina. Mas a gente vai querer aqui definir religião como a nossa relação com Deus. Aquilo que põe o homem em relação com Deus. Então, a religião é aquilo pelo qual o homem entra em relação com Deus. Então, nós já demos a definição da existência do ser humano, porque ele existe, segundo Santo Inácio de Loyola. Nós falávamos que Santo Inácio cita, então, essa questão da reverência como finalidade do ser humano, e isso abriu as portas para o estudo da religião, porque a religião é o que nos coloca em relação com Deus. Mas a gente pode pensar, às vezes, que a religião é um favor que a gente presta a Deus. E a gente pode pensar que a nossa relação com Deus é um favor que nós, criaturas, estamos dando a Deus. Quando que não. Não é um favor, é um dever. O ser humano tem obrigação, dever, em relação a Deus, de se relacionar com Deus. Porque, vejam, a religião, ela faz parte de uma outra virtude. Ela é parte de uma virtude. De qual virtude os senhores acham que ela faz parte? Bom, exatamente. A religião faz parte da justiça. O que é a justiça? A justiça, resumindo de maneira bem breve, é dar a cada um conforme o que lhe é devido. E todas as partes aqui são importantes. Justiça quer dizer dar a cada um aquilo que lhe é devido. Então veja, eu peguei emprestado de alguém alguma coisa, eu preciso devolver essa coisa para a pessoa. Se eu devolver menos, eu não sou justo. Por quê? Porque vai estar faltando algo, eu estou lesando-a de alguma maneira. Ela me emprestou tanto, sei lá, alguém me emprestou R$50 e eu devolvo R$48, não é justo, estritamente falando, porque eu estou lesando a pessoa, ela saiu com algo prejudicada na história, né? Eu não dei a ela aquilo que lhe era devido, que eram os R$50. Se eu desse a ela R$51, já não seria mais justiça, porque ela não merece os R$51, eu não devo a ela os R$51, eu devia a ela os 50. Se eu der 51, então eu já não sou mais justo, eu pratico a liberalidade, generosidade, tudo isso. Pratico a liberalidade, essa é a virtude chamada. Se eu dou mais do que eu devo, é a liberalidade. Se eu dou menos do que eu devo, aí eu permaneço injusto. Para ser justo, eu tenho que dar na exata medida. Certo? Dá para entender o que é justiça, né? Dá a cada um o que lhe é devido, nem mais, isso é liberalidade, nem menos, isso é indeleção, pode ser um roubo, pode ser uma injustiça, enfim. Então, justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido, em sentido estrito, absoluto. Como ser humanos, nós temos então, como dizia Santo Inácio de Loyola, o dever de prestar a Deus, é finalidade nossa, um culto
de reverência. Devemos prestar a Deus reverência. E eu dizia, isso não é um favor, isso é uma obrigação da nossa parte, enquanto criaturas, né, reconhecendo o Criador, enquanto Deus é o Criador do universo, enquanto Ele fez tudo. Nesse sentido, de criaturas, nós temos a obrigação de prestar um culto de reverência a Deus. Bem, o que é que obriga que nós prestemos um culto, uma reverência a Deus? Justamente a nossa condição de criaturas. Deus é o Criador, nós somos criaturas, Ele é o único necessário, nós somos contingentes, a gente podia entrar em um outro tipo de vocabulário. Então, como inferiores, nós devemos prestar a Deus, que é o nosso superior absoluto, uma reverência. Assim como, né, o filho ao pai, a mãe, nós devemos prestar a Deus uma reverência, um reconhecimento. Só que, então nós temos que dar a Deus o que lhe é devido. Justiça. Dar a Deus o que lhe é devido. Não é favor, é justo dar a Deus um culto, uma reverência. Dá para entender isso mais ou menos? Qual é a relação de reverência com justiça? Reverência é uma obrigação da nossa natureza, portanto nós devemos isso a Deus. É uma questão de dever, de justiça a Deus. Só que qual que é o problema? Qual que é o problema disso? Justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido. Como é que eu vou dar a Deus, eu que sou uma criatura miserável, uma criatura finita, uma criatura frágil, né, e infinitamente inferior a Deus, como é que eu vou prestar a Deus um culto que lhe é devido a nível perfeito? É impossível. É impossível que enquanto na criação exista algo que dê a Deus um culto perfeito em justiça, porque tudo é inferior a Deus. Então não há nada na criação que possa dar a Deus um culto de estrita justiça. Dá para entender isso? Por quê? Porque justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Nós devemos a Deus um culto de reverência, Ele é o nosso Criador, mas eu não posso prestar esse culto de maneira perfeita, na medida certa, porque nós somos criaturas. Deus é infinitamente superior. Então, dentro da justiça, vai haver uma outra virtude que vai me permitir dar a Deus um culto, porque isso é bom, é um ato bom, dar reverência a Deus é um ato bom. Então eu preciso de uma outra virtude. Se não pode ser a justiça, tem que ser uma parte da justiça, em todos os casos. E essa parte da justiça que nos faz dar a Deus o culto que lhe é devido, reverência que lhe é devida, nós chamamos de religião. Está muito confuso? Dá para entender? Ok. A religião, ela é uma parte da justiça. Por quê? Porque justiça é dar a cada um o que lhe é devido. A Deus nós devemos uma reverência. Como nós não podemos dar na medida que é devido a Deus, nós então nos contentamos de uma parte disso, que é a religião. É o culto que nós damos a Deus, que é um culto de si, nas coisas criadas, imperfeito, porque não tem nada que consegue dar a Deus aquilo que lhe é devido em justiça. Um culto perfeitíssimo, absolutíssimo. Faça o que façamos, nós nunca vamos dar a Deus tudo aquilo que Ele merece. Ainda que nós possamos dar da nossa parte aquilo que está ao nosso alcance. Deus continua sendo muito superior a qualquer coisa boa que a gente possa fazer. Então, dentro da justiça, existe uma outra virtude, uma parte dela, chamada religião, que me permite dar a Deus o culto que lhe é devido na medida das nossas possibilidades. Então deu para entender o que é religião, não é? E o ato principal da virtude da religião, o ato principal, aquilo que está no centro dela, é justamente então essa reverência. E essa reverência nós chamamos de culto. Cultuar a Deus é prestar-lhe reverência. Então, qual é o ato da virtude da religião? É o culto. Prestar a Deus um culto. Ou seja, cultuá-lo. Esse culto que nós devemos prestar a Deus, que é o ato próprio da religião, quando nós nos relacionamos com Deus, nós prestamos a Ele um culto, né? Quando nós nos relacionamos de maneira boa, segundo uma virtude, que é a religião, tentando dar a Deus o que lhe é devido, que é a reverência, nós prestamos a Ele um culto. Muito bem. Só que nós somos feitos
de corpo e de alma. E nós não somos seres sozinhos, nós vivemos em sociedade. Então, todas essas condições, a nossa condição humana, vão gerar algumas características para esse culto. Em primeiro lugar, e o mais importante de todos, é que esse culto ele deve ser um culto interno. Ou seja, eu, pessoalmente, devo prestar a Deus um culto de religião. Eu devo submeter a Deus a minha inteligência e a minha vontade, por exemplo. Eu devo dar a Deus, internamente, no meu coração, um culto. É por isso que o Salmo 50 fala, por exemplo, o verdadeiro sacrifício a Deus é um coração contrito. O Salmo 50 vai falar isso. O verdadeiro culto a Deus é um coração contrito. E então aceitareis as oblações e os holocaustos no vosso altar. Ou seja, o culto a Deus, antes de ser um culto externo, precisa ser um culto interno. A pessoa precisa... É isso que dá formalidade, vamos dizer assim, que dá valor para o culto externo. Por isso que Deus, no Antigo Testamento, tinha pavor de todos aqueles dos sacerdotes ou do povo em geral, que se reunia para oferecer o sacrifício, mas que depois voltava para o pecado. Voltava para a vida longe de Deus. Então ficava uma formalidade externa, mas a vida interna não correspondia ao culto. Aliás, os que foram na missa domingo perceberam que o evangelho era quando Nosso Senhor chora sobre Jerusalém. Muito interessante. Jesus, na Semana Santa, chegando em Jerusalém, sobe no monte, vê a cidade de longe, deve ter sido... Fico imaginando essa cena, Nosso Senhor, porque isso não é uma fábula, isso aconteceu. Nosso Senhor chega no monte e olha Jerusalém. E a primeira coisa que ele faz é chorar. E aí Nosso Senhor chora sobre Jerusalém. Chora porque ele diz, porque vocês não reconheceram o que pode lhe trazer a paz. O engraçado é que Jerusalém significa cidade da paz. E aí Nosso Senhor chora porque Jerusalém não sabe o que pode dar a paz para ela. Ou seja, o que pode dar a paz que Nosso Senhor está falando não é a paz física, porque Jerusalém não estava em guerra, Jerusalém não tinha problema econômico, Jerusalém não tinha problema social nenhum acontecendo, portanto não era paz social. Nosso Senhor estava dizendo da paz de consciência com Deus, da tranquilidade da consciência com Deus. Vocês não reconheceram, e ele sabia, uns dias depois ele ia ser morto por essas pessoas. Então ele chora quando ele vê essas pessoas. E a primeira coisa que ele faz quando ele chora é descer, entrar na cidade e... O que ele fez no final do Evangelho domingo passado, para quem lembra? Quando Nosso Senhor chora, ele desce, chora e expulsa os vendedores do templo. E ele diz, porque vocês fizeram da casa do meu pai uma casa de ladrões. Então ele diz, vocês são como ladrões, pecadores. Deus não se importa que os pecadores venham à igreja, ao templo. Como ele não se importava, que o templo foi feito para receber os pecadores que se arrependem. Mas Nosso Senhor se irrita a tal ponto de pegar um chicote e expulsar do templo todos os vendedores, porque eles fizeram do templo um lugar de formalidade, de um culto puramente externo. Então eles vendiam as pombinhas, vendiam os bois lá na porta de entrada do templo, já dentro do templo, já vendiam tudo que precisava para o sacrifício, mas esse sacrifício não tinha eficácia nenhuma na vida deles. E é justamente por causa dessa formalidade puramente externa que Nosso Senhor chora sobre Jerusalém. Tipo, vocês fazem o que devem, mas não são quem devem ser. Então, tipo, em primeiro lugar, o culto verdadeiro a Deus que Nosso Senhor quer é o culto interno. É Ele que dá fundamento para o culto externo. A gente pode ser condenado ao inferno tendo assistido missa todo domingo, por exemplo. Né? Se não houver uma verdadeira conversão da nossa vida, não tem eficácia, vamos dizer assim. Então, a primeira característica do culto que nós devemos em justiça, outra vez não é uma questão de favor. Eu estou com pena de Deus, então a partir de agora eu vou começar a obedecer a Ele. Né? Eu vou no meu interior. Não, é justiça, porque Ele é o nosso Criador. Nós devemos. Como não podemos pagar na medida devida, nós praticamos isso pela religião, que é o que a gente pode. A gente faz o que dá, com o que tem. Que são todas as coisas criadas para isso. Só que, claro, nós não somos só uma alma, né? Nós somos corpo também. Então, de uma certa maneira, nós temos também a obrigação de dar a Deus um culto que lhe é externo, reconhecer. Então, não adianta só dizer eu creio em Deus e não mostrar isso, no sentido que não confessar isso pelo nosso exterior.
Como diz Nosso Senhor no Evangelho, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Né? Ou aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não confessarei diante do Pai. Aquele que tiver vergonha de mim diante dos homens, também me vergonharei dele diante do Pai, disse Nosso Senhor. Então, por quê? Porque não basta esse culto interno, é incoerente. Nosso Senhor não... O grande problema da vida espiritual é a incoerência, seja interna, porque a gente faz uma coisa externa, mas internamente isso não tem reflexo, seja externa, porque isso não reflete, ou seja, eu faço, no interior está tudo bem, mas eu não pratico isso, não faço isso. Não dá. É a maior parte dos católicos hoje em dia, né? Eu sou católico, mas eu não preciso na missa todo domingo, eu rezo com Deus em casa, tudo isso, né? Sei lá, ou até nem rezo, sei lá. Dá para entender essa segunda característica, então, do culto? Até aqui está tudo mais ou menos claro? Não sei se estou falando muito rápido, está passando muito rápido, está tudo bem? Muito bem. Então, isso é importante. Mas também, o culto que nós devemos a Deus, além de ser um culto, vamos dizer assim, pessoal, porque nós somos seres individuais, então nós devemos um culto pessoal a Deus, né? Eu, enquanto pessoa existente, devo uma reverência a Deus, pelo que sou. Né? Então, interno e pessoal. O culto também é externo, mas a nossa condição não é unicamente pessoal. Nós não vivemos sozinhos. Nós temos uma condição social, como sociedade. Portanto, como sociedade que nós somos, nós também devemos a Deus um culto de reverência. Então, vamos dizer, o culto que a religião nos faz dar a Deus por causa da justiça, que nos obriga a dar a Deus a reverência que é devida, além de ser interno, externo, pessoal, também precisa ser um culto social, devido à natureza do ser humano, que é uma natureza social. Então, por exemplo, porque não tem ninguém e nada que pode se subtrair da grandeza de Deus, do poder de Deus. O Estado é uma instituição perfeita, ok? Tem os meios necessários para chegar no seu próprio fim, mas ele também deve a Deus o culto que lhe é devido. Então, nós não podemos defender, por exemplo, um Estado que seja desse laico, que não confesse Deus, que não reconheça Deus. Né? Deus é Deus, ele está acima do Estado. Se as pessoas são capazes de compreender isso ou não porque querem ou são ignorantes, é outra coisa. Deus, ele está acima e a sociedade deve um respeito a ele, deve uma submissão a ele, deve uma reverência a ele. Então, mas além do Estado, existem duas sociedades perfeitas, o Estado e a católicos. A igreja. Duas sociedades fundadas por Deus. Todo mundo quer falar. Então existem duas, nós fazemos parte, vamos dizer assim, de duas sociedades. O Estado, claro, e a igreja, que é uma sociedade perfeita, no sentido também que ela tem todos os meios necessários para chegar no seu fim. Existe um outro tipo de sociedade mais particular, mas que é importante também, que é a família. São os três tipos de sociedade na qual nós vivemos. O Estado, a igreja e a família. A família que se encaixa de uma certa maneira nos dois também, mas essa é a sociedade, sobretudo, que nós vivemos. Então, o Estado deve a Deus um culto de reverência, isso é por causa da natureza das coisas, e se nós formamos uma sociedade divinamente instituída, como é a igreja, também a igreja deve a Deus um culto que lhe é devido, pela virtude da religião. Claro, também família, né? Mas aqui a gente pode começar a adicionar pequenas sociedades também. Então, por exemplo, empresas, que já não são mais sociedades perfeitas, né? Que não conseguem por elas mesmas chegar no seu fim. Empresas, sociedades de amigos, tudo que nós possamos formar a nível social, também isso deve a Deus o culto que lhe é devido. Eu faço parte da igreja, tá bem? Eu faço parte do Estado, mas na minha família Deus não reina. Ou então, no meu ciclo de amizades, aí é meu, aqui Deus não, né, tem que ter um descanso também, não vou obrigar, não pode exagerar, não pode ser em tudo, né? Não, nós permanecemos seres humanos em tudo que nós fazemos, a natureza humana social permanece e tudo deve a Deus a reverência que lhe é devida. Está bem longe de ser uma coisa, uma palhaçada, né? Do contrário, é algo sério. Deus, ele governa
como Criador, em absolutamente todo o tipo de sociedade que nós possamos constituir, e absolutamente todo tipo de sociedade deve a Deus o culto que lhe é devido. Então, muito bem. Então, nós vamos nos concentrar aqui sobre o culto que a igreja deve a Deus, enquanto sociedade. Nós somos essa sociedade, nós somos a igreja, né? A igreja somos nós. Nós somos a igreja, vamos dizer assim, e essa sociedade deve a Deus um culto, como qualquer outra sociedade. E aí, então, existe o culto oficial da igreja. O culto oficial da igreja, né, que nós chamamos de uma palavra de liturgia. Então, o que é a liturgia? É o culto oficial da igreja. Então, é o culto que a igreja vai prestar a Deus enquanto ela é uma sociedade. Sociedade, né, que deve a Deus um culto em questão de justiça, pela virtude da religião, numa reverência que vem própria da natureza, que deve reconhecer a Deus como sendo o Criador. Dá para entender o nexo entre esses conceitos aqui, mais ou menos, até onde a gente quer chegar? A liturgia, então, essa é a definição de liturgia. A definição formal e o que nos interessa aqui. Liturgia é o culto oficial da igreja. Certo? Muito bem. Liturgia é o culto oficial da igreja. Bom, esse termo liturgia, ele remete justamente a essa dimensão social da igreja, né? A igreja enquanto sociedade. Por quê? Porque liturgia é uma palavra que vem do grego. Então, liturgia, mais ou menos aqui e aqui, né? Tem duas composições. Leiton, ergon. Leiton, em grego, quer dizer do povo, da sociedade, nível social. Ergon quer dizer ofício, ministério, serviço, né? Então, a liturgia, literalmente falando, é o serviço do povo. Então, quem faz a liturgia, quem celebra a missa é o... Não, brincadeira, não é o povo. Não. Literalmente falando, se a gente pegasse a significado do termo liturgia, quer dizer algo que é feito por uma sociedade. Mas também pode ser considerado algo que é feito em prol de uma sociedade, em nome de uma sociedade. Então, liturgia é o culto que é prestado a Deus, não enquanto nós somos nós aqui, né? Mas é o culto que é prestado a Deus em nosso nome, em nome da igreja. Por isso que não existe culto particular, liturgia particular, a gente vai ver isso. Uma das características da liturgia é que ela é social, e não particular. Então a liturgia é o que nos faz prestar a Deus o culto que lhe é devido, a reverência que lhe é devida. Por exemplo, existem vários atos litúrgicos. Litúrgico, né? Próprio da liturgia. Então, há atos de liturgia na igreja, os atos pelos quais a igreja manifesta a sua liturgia, a sua reverência. A gente vai ver, deixa eu só ver se eu não passei isso, mas nós vamos ver nós vamos ver direitinho agora. Só antes eu quero fazer só um parênteses, que é muito interessante, né? É importante a gente saber. Então a liturgia é um culto. E para quem nós direcionamos esse culto? Justamente para Deus. E como é que nós... vou anotar aqui então. Em primeiro lugar, o culto que nós dedicamos a Deus em nome da igreja, então, ele pode ser dedicado a Deus, em primeiro lugar. Deve, por uma questão de justiça. A Deus. E como é que nós chamamos esse culto que nós damos a Deus? Isto. É um culto de adoração. A Deus nós devemos adorá-lo. Adoração
ou que nós podemos chamar de latria. Latria, que quer significar justamente adoração. O que é uma idolatria? Por exemplo, é a adoração, latria, do ídolo. Né? Adoração do ídolo. Aquilo que se opõe a Deus. O que é, por exemplo, uma heresia que já foi condenada, a papolatria, por exemplo, é a adoração do Papa. Adorar o Papa, por exemplo, para sair num culto de adoração. Então, latria quer dizer o quê? Adoração. Esse culto de adoração nós só devemos a Deus. Né? Mas os católicos adoram imagens, né? Não, justamente. Espero que os senhores não acreditem nisso. Né? Porque, justamente, nós podemos dar aos santos, então a igreja também presta culto aos santos. A igreja presta culto aos santos. Mas a gente só deve prestar o culto a Deus. A Deus unicamente o culto de latria. Aos santos, que são as pessoas que estão junto de Deus, que viveram nesse mundo, né? Nós damos um culto também de reverência, mas não de latria, mas é um culto de isso, que nós chamamos de maneira um pouco mais aí sim específica, que é esse culto aqui de veneração. Nós veneramos, veneração, ou então o culto de dulia. Justamente. Então, aos santos, nós não damos um culto de adoração, latria. Nós damos um culto de dulia, um culto de veneração. Então, na liturgia católica, haverá essa dimensão social, então, da igreja. Vai reverenciar a Deus por meio da adoração, vai reverenciar os santos por meio da dulia. E tem um santo que é maior do que todos os outros, porque superou em graça e em caridade todos os santos. Quem foi? Graças a Deus. Essa daí. Nossa Senhora. Então ela merece um culto de dulia, mas porque ela é maior do que todos os santos, a ela nós devemos uma primeira veneração, muito maior do que aos outros. Por isso que nós chamamos que ela tem um culto especial na igreja, é um culto de hiperdulia, de grande, majestosa veneração. Então, hiperdulia. Então, reservado a Nossa Senhora. Aí os mais piedosos devotos de São José vão dizer que depois de Nossa Senhora, então, é São José, e São José merece a protodolia, a primeira veneração. Depois vem o resto. Aí pode-se pensar por um motivo piedoso, nada definido, né? Mas aí podem brigar sobre isso se quiserem. Então, deu para entender assim, qual é a diferença entre latria e dulia, porque adoração e veneração, Deus e os santos. A Deus nós adoramos na liturgia, e na liturgia nós veneramos os santos. Desculpe. Mas existe também, nós prestamos reverência a outra coisa na liturgia, que não é só a Deus, aos santos, mas são as coisas relativas a Deus ou aos santos. É como se a gente reverenciasse as coisas, mas pelo que elas significam, assim. Tem uma relação com Deus ou com as coisas de Deus. Então, por exemplo, como é que nós chamamos esse tipo de culto? É um culto relativo, que tem uma relação. Nós só veneramos isso porque elas têm uma relação a Deus ou às coisas sagradas. Por exemplo, é a tradição da igreja, né? Quando o bispo passa, o bispo do local, ele tem o governo sobre os seus fiéis. O que nós fazemos? Nós nos ajoelhamos quando o bispo passa. Ou quando o Santo Padre passa, nós nos ajoelhamos. Uma pessoa sagrada. Não porque é ele, enquanto homem, mas pelo que ele tem nele, que é o ministério da ordem, em primeiro lugar, o sacramento da ordem, e o tanto que ele representa a Deus para nós. Então é um culto em relação a Deus, mas que nós aplicamos em reverência a essa pessoa que carrega essa dignidade. Então é isso que acontece na missa, por exemplo, já viram, né?
quando o padre é incensado na missa. Né? O incenso serve para isso, para reconhecer a dignidade daqueles que estão ali. Então, um acólito no final, depois lá, depois que o padre incensa o altar, porque é um culto relativo, né? O padre incensa o altar enquanto é a imagem do próprio Cristo. Aí, no final, o padre é incensado, depois do padre, o povo também é incensado, enquanto também as pessoas, cada uma na igreja, né, são templos da Santíssima Trindade, batizados, têm a dignidade de cristãos, né, santos diante de Deus, se tiver como deveríamos ser. Então, nós reverenciamos todas as coisas que têm relação também a Deus e ao culto. Nós precisamos, então, um respeito, uma reverência. E tem um culto próprio, para isso que se chama relativo. Então, esses são os 3 tipos de cultos que a igreja presta na liturgia. Deu para entender? Muito bem. Agora, só para fazendo essa última distinção nessa questão da natureza, né? Como é que a gente pode saber então que o culto ele vai ser um culto social da igreja, não uma coisa privada que está sendo feito? Né? Quando que o culto se torna liturgia e quando que ele se torna só uma devoção? Né? E não de fato a liturgia da igreja. Quando que é feito em nome da igreja e não em nome pessoal, ou como uma devoção de uma comunidade e tal. Né? Porque, por exemplo, a missa é liturgia, o terço não é liturgia. Ainda que nós todos nos reunimos na igreja para rezar o terço juntos, não é a liturgia da igreja. É uma devoção, extremamente recomendada, belíssima, mas não é a liturgia da igreja, não é o culto oficial da igreja. A missa é. Né? A bênção do Santíssimo é a liturgia da igreja. Mas a adoração que nós fazemos privadamente não é a liturgia da igreja. Por quê? E que condições isso se realiza, né? Então a ideia é poder explicar isso agora rapidinho aos senhores para que possam entender isso também. Depois vai ser importante para todo o resto. Para que um ato de culto, então, ele seja público, que um ato litúrgico da igreja seja de fato um ato da igreja, né? 2 condições são necessárias. Primeiro, que seja feito em nome da igreja. E como é que eu sei que ele vai ser feito em nome da igreja? Justamente porque a igreja promulgou um livro litúrgico, são os livros litúrgicos, e nesse livro está dizendo, quando é feito essa oração, é feita em nome da igreja. Então, a gente sabe que a oração ela é feita em nome da igreja por causa dos livros aprovados pela igreja, o que ela diz. Esse livro, de fato, é a oração da igreja, né? Por meio dos livros aprovados. Certo? Então, eu sei que é um ato litúrgico, porque ele é feito em nome da igreja. Como eu sei que ele é feito em nome da igreja? Porque se usa para fazê-lo um livro aprovado pela igreja. Todo livro aprovado pela igreja é liturgia da igreja, de oração, livro de oração, em nome da igreja, né? Então, por exemplo, o devocionário do IBP é liturgia? Não, porque ele é um livro, justamente, que não foi aprovado em nome de toda a igreja. Ele foi feito para as nossas devoções particulares, mas não foi aprovado em nome de toda a igreja. Então ele não é a liturgia. Agora, o que seria um livro aprovado? Já ouviram falar do missal, por exemplo? Né? O missal é o livro que o padre usa para ler a missa, por isso que o padre tem o missal no altar. Né? Para que ele leia aquilo que a igreja quer que ele leia. Porque não é a oração do padre, é a oração da igreja. Graças a Deus isso na missa tridentina é muito bem guardado, porque é muito bem respeitado por causa das rúbricas que nos impedem de inventar qualquer outra coisa. Enquanto que o padre, quando ele, ainda que a famosa criatividade litúrgica, né? Quando o padre resolve, sobretudo isso na forma de Paulo VI, isso é muito claro, porque o padre tem uma liberdade maior, porque as rúbricas não obrigam em certas coisas, ainda que seja um livro litúrgico aprovado, né? Quando o padre começa na missa, agora fecha o olho, não sei o quê, e começa aquela coisa toda, isso não é oração da igreja. Portanto, nós estamos obrigados a assistir essa parte, ou quando a oração da igreja não é respeitada. A condição que a igreja nos obriga para assistir um culto seu é que seja seu, e não pessoal do ministro. Né? A igreja não quer que a gente vá assistir na igreja a oração do padre fulano. Né? Inventar um nome qualquer, o padre Fábio. Né? A igreja não quer que nós vamos lá assistir a missa dele, ele. A igreja quer que nós vamos assistir o culto da igreja, por isso que ela nos obriga. E é um preceito positivo.
Quando isso não é respeitado, enfim, as coisas são complicadas, já se tornam complicadas. A obrigatoriedade que o fiel tem de assistir algo que não é liturgia da igreja, já muda. A pessoa já não é obrigada a assistir algo que não seja a liturgia da igreja. A igreja quer que se assista a sua liturgia, e não uma invenção, ou uma inovação, ou uma oração pessoal que o padre faz diante de todo mundo. Não, a igreja quer o respeito aos seus livros. Essa é a condição para que seja a liturgia. Então é a isso que a igreja nos obriga a assistir ao domingo, esse seu rito aprovado em seu nome. Então, primeira condição para que seja a liturgia da igreja, que ele seja feito em nome da igreja. Segunda condição, seja realizado por pessoas deputadas, designadas, né, para tal ação. Então, para que seja de fato uma... Como é que nós chamamos essas pessoas? Aliás, essas pessoas deputadas para tal ação, nós chamamos de ministros. É época de eleição, então já dá para guardar dois termos, deputado e ministro. Então, para que seja um culto... Vocês podem dar risada aumento para incentivar a conferência, né? Então, existem duas condições para que seja um culto de fato da igreja. Uma liturgia que seja feita em nome da igreja, isso se manifesta pelos livros aprovados, e que sejam feitas por pessoas deputadas para essa ação, encarregadas de fazer isso. Então, por exemplo, Dona Maria resolve que ela vai rezar a missa. Primeiro, que seria inválida, porque ela não é padre. Segundo, que não é um culto da igreja. Não seria. Para que a missa fosse um culto da igreja, teria que ser realizada pelo padre. Né? Para que o evangelho seja parte da liturgia da igreja, tem que ser um ministro autorizado a ler o evangelho. O padre ou o diácono, que é o ministro autorizado. Né? Então, quando uma ministra da Eucaristia extraordinária da Sagrada Comunhão resolve dar a bênção com o Santíssimo numa capela, porque ela que expôs e ela que fez, não tem absolutamente nada de liturgia acontecendo. Né? É um abuso litúrgico. É contrário à liturgia da igreja. Por quê? Porque ela não é uma ministra deputada para as bênçãos do Santíssimo Sacramento. É o padre. Hoje em dia o diácono também pode. Então a senhorinha que... mas não tinha mais ninguém... Paciência, a senhora pode fazer o que... Não pode, aliás, não pode, não faz. Se a senhora está me ouvindo, não faz. Mas, sobretudo, não tem nada de liturgia da igreja. Né? Então, não. Por isso que a celebração da palavra, que é uma dúvida que sempre as pessoas colocam, celebração da palavra não é liturgia da igreja, porque, primeiro, não é um culto aprovado pela igreja, em seu nome, vamos dizer assim, não tem um livro escrito, celebração da palavra, e quem pode desempenhar como ministro, e, sobretudo, porque, normalmente, quem faz esse culto não são os ministros aptos para esse culto. Então não é liturgia, portanto, não tem obrigação nenhuma de assistir. Só tem isso próximo de casa. Não tem obrigação. Não tem obrigação. Não precisa assistir, não deveria. Dá para entender isso, mais ou menos? Então, essas são as condições para ser um culto da igreja. Que seja feito por meio, em nome da igreja, ou seja, por meio de livros aprovados por ela. E esses livros são poucos, assim, são o missal, que é a missa, o ritual, que é o que o padre usa para fazer os ritos, ou seja, as bênçãos, os ritos dos sacramentos, então o sacramental, também que o padre usa para batizar, para dar unção, a comunhão, para fazer casamento, celebrar, tudo segue um rito aprovado. Né? E o padre, para ser liturgia, para ser oração da igreja, o padre tem que seguir esse rito. Então deu para entender aqui quais são as condições para ser um culto em nome da igreja. Né? E não existe, então, um ato privado que não seja... liturgia tem que ser um culto público, porque ele é o culto de uma sociedade. Né? Então, por exemplo, que isso é engraçado, eu não tenho aqui, está lá guardado. Meu breviário. Vocês sabem o que é o breviário? Não sei. Sabe, né? Breviário é um livro onde dentro dele tem as orações que o padre, porque o padre, a partir do diaconato, subdiaconato, vamos ser tradicionais, a partir dos subdiáconos, então, tem as ordens, né? Subdiácono, diácono, padre e bispo. A partir do subdiaconato, a gente ficou obrigado a rezar em nome da igreja. E é bonito, porque é em nome da igreja, claro, para a glória de Deus, pelo povo de Deus. Então, essas orações estão contidas num livro,
que obriga o padre sobre pecado grave, se ele não fizer um pecado grave, se a cada dia que ele não fizer um pecado grave, e é horrível porque daí ele faz o pecado grave, daí ele tem que rezar a missa em pecado grave, que já são mais 6 pecados graves dentro da missa, enfim, lá vai. Aí vai o padre viver de pecador. O breviário é um livro, então, que tem as orações que o padre é obrigado a rezar. São os salmos da igreja divididos em 7 horas do dia. Então o padre tem que parar 7 momentos do dia para rezar em nome da igreja. E ele faz isso sozinho. Mas é o culto público da igreja. Porque ele é um ministro deputado para isso, ele que foi designado para isso, e ele faz com um livro aprovado pela igreja, dizendo, esse livro é oração da igreja. Então, mesmo que eu reze sozinho no meu quarto, ou agora, depois, durante as confissões, entre as confissões, por exemplo, entre um penitente e outro, eu estou rezando, ou durante o dia a gente vai rezando, sei lá, no ônibus, na capela, seja onde for. Mesmo que eu faça isso sozinho, eu faço em nome da igreja, a liturgia da igreja sendo realizada. Então, mas o culto da igreja é sempre público, assim, sempre, ainda que é algo pela igreja inteira. É a Deus, pelo povo e tal, então é algo muito, muito bonito. Aqui às vezes é bem exigente, mas é bonito. Então, tem essa diferença também, né? E acho que a gente passou por tudo. A liturgia, ela tem as suas excelências, porque ela é uma magnífica glorificação de Deus. Isso a gente vai ver com mais detalhes quando chegar o momento, mas vejam, lembra que eu falei que a gente não pode dar a Deus aquilo que é justo, com as nossas forças humanas, com aquilo que foi criado para o homem, como diz Santo Inácio de Loyola. As coisas foram feitas para o homem, mas aquilo que foi feito, poxa, nada é perfeito como Deus é perfeito, nada é infinito como Deus é infinito, nada é grande como Deus é grande. Então, em justiça, eu não posso dar a Deus aquilo que lhe é devido. Por isso a gente faz pela religião um culto. Mas existe a perfeição do Novo Testamento, a liturgia do Novo Testamento. A missa é um culto perfeito, que passa e tudo, é um culto de extrema justiça. Porque, veja, qual é a única coisa que é infinita como Deus? Deus Ele mesmo. Qual é a única coisa que é grande como Deus? Deus Ele mesmo. Qual é a única coisa que é poderosa como Deus? Deus Ele mesmo. Se houvesse um outro princípio que fosse tão poderoso como Deus, seriam 2 deuses. O que seria um absurdo, porque veja, o politeísmo é irracional de si, né? Mas a gente não vai entrar nisso, desculpe. Então, o que é grande como Deus? Deus. O que é justo como Deus? Deus. O que é magnífico como Deus? Deus. O que o padre oferece na missa? Deus. A Deus. Por Deus. Ao Pai, o Filho, pelo Espírito Santo. É magnífico. Ou seja, é um culto perfeito, porque o padre oferece a Deus Pai, o Deus Filho, por meio do Deus Espírito Santo. Por isso que todas as nossas orações terminam Per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum. Na missa, todo domingo o padre canta isso. Ou seja, falando com o Pai, né? Falando para Deus Pai. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco, Pai, vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Por isso que a missa é um culto perfeito. Né? Isso o padre repete isso 1000 vezes na missa. Assim, né? Quantas vezes que vocês veem o padre fazendo o sinal da cruz, assim, sobre os dons consagrados ou não na missa, às vezes dá para perceber, né? Então, cada vez o padre está dizendo, essa vítima perfeita, sem mancha, imaculada. Ele vai citando várias características dessa vítima, dessa hóstia, que é o próprio Deus, é o culto perfeito. Então, a missa é, de fato, o culto perfeito. A liturgia da igreja é o culto perfeito. Que a gente oferece Deus a Deus por meio de Deus, vamos dizer assim. O Filho ao Pai pelo Espírito Santo. Isso é magnífico. Então, a liturgia tem o seu culto perfeito. Ela é a máxima glorificação de Deus. Não tem como dar mais glória a Deus do que uma Santa Missa, por exemplo. A liturgia também ela é fonte da nossa fé, e a gente vê isso muito bem. Você já conhece aquela expressão, né? Lex orandi, lex credendi. Né? E o Papa Bento XVI adicionou lex agendi também. Interessante. A lei da oração é a lei da fé, ou seja, pode inverter também, que hoje tem uma briga para saber qual que é a ordem certa, dá na mesma. A lei da oração é a lei da fé, é a lei do agir. Ou seja, o que a gente reza é o que a gente acredita. Então, a liturgia é fonte da nossa fé. A gente acredita naquilo ali. Né? Muito bonito. Ela é a nossa fé. A liturgia é a fonte da nossa fé.
A gente só adora esse Deus na Eucaristia, reverencia os santos, as coisas relativas a Deus, porque a gente acredita que Deus está ali. A gente tem fé na Eucaristia, a gente tem fé em todas as ações que o padre realiza na missa em nome do povo, né? Como elas realmente sendo algo vindas de Deus. Quer dizer, a gente reza, o que está escrito ali é a nossa fé. É magnífico. Ou seja, quando o padre fala, esse sacrifício em honra da paixão, da ressurreição e da gloriosa ascensão de Nosso Senhor, a gente acredita que a gente está oferecendo em honra disso. Quer dizer, tudo que está escrito ali é fonte da nossa fé. Aliás, antes de proclamar um dogma na igreja, normalmente a gente verifica se esse dogma já não era celebrado pelo mundo inteiro, porque é uma questão também de mostrar que a igreja sempre teve fé nesse dogma. Então, antes, por exemplo, do Papa Pio XII declarar que Nossa Senhora foi de fato assunta aos céus e ninguém mais pode duvidar disso, se verificou que de fato existia no mundo católico, em muitos lugares, a celebração da missa da Assunção de Nossa Senhora, antes da proclamação do dogma. Assim a gente espera o dia, por exemplo, o caso da Nossa Senhora medianeira de todas as graças. Nossa Senhora é medianeira de todas as graças. E a igreja celebra isso na missa. Ainda não é um dogma proclamado, Deus queira que um dia seja, em honra de Nossa Senhora, mas, por exemplo, é um exemplo que dá para se aplicar. A liturgia é fonte da fé. Ela é a magnífica glorificação de Deus, porque você oferece o Filho ao Pai pelo Espírito Santo. A liturgia é fonte da fé católica. E a liturgia, ela é o meio da nossa santificação. Nós nos santificamos dando glória a Deus, porque o homem foi criado para servir a Deus, né, reverenciá-lo, né, e assim salvar a sua alma. Quando nós vamos à missa, nós fazemos exatamente isso. Quando nós vamos à liturgia, nós fazemos exatamente isso. Então, nós realizamos o fim para o qual nós somos feitos. Nós pegamos todas as coisas que existem, o vinho, magnífico isso, Nosso Senhor instituiu o vinho, o pão, a cera transformada em vela, a seda transformada em paramentos, o linho transformado em toalhas, a madeira transformada em altar, né? E assim vai. A água, tudo na liturgia nós transformamos para o culto de Deus. O incenso, né? A seiva da árvore, nós transformamos em incenso e queimamos isso para Deus. Nós entregamos a natureza a Deus. Já viram, por exemplo, uma missa bonita, sei lá, a gente às vezes tenta fazer uma coisa melhorzinha e a gente coloca flores assim no altar e enche de flor. No outro dia já era. Né? A gente paga, sei lá quantos reais, pode ser para ajudar, porque as flores são caras aqui em Belém. Né? Você põe lá no altar e aí no outro dia já foi tudo aquilo, né? Já morreu. Mas é para Deus, a gente deu para Deus, e se desfez para Deus, vamos dizer assim. Ou seja, a criação inteira na missa cumpre a sua obra, né? E o ser humano muito mais, porque, claro, reverencia a Deus, se submete a Ele, portanto, presta a Ele o culto que lhe é devido, se santifica dessa maneira. Né? Fora que a missa é a escola de virtudes, né? Então tem que ter paciência, levanta, senta, joelho, levanta, senta, joelho, levanta, senta, joelho. Né? E se a gente não está acostumado, não sabe nem a hora de levantar e assentar, ainda tem a humilhação, né? De, o que os outros vão pensar, o que eu estou fazendo? Então, a gente sempre passa por isso na vida quando a gente começa, na missa tridentina, por exemplo. Então a gente humilha o nosso corpo, né? Tem que ter paciência. Às vezes tem que suportar a casa canônica, que é meio quente, meio abafado, meio apertado, mas estamos aí para isso, né? Um dia a gente vai ter algo melhor. Tem que exercitar a nossa fé, porque às vezes a gente está ali, a gente não gosta do padre, mas ele é ele, Jesus Cristo, ali no altar, naquele momento, sacrificando o próprio corpo por nós. Então, tipo, não gosto dele, mas, bom, paciência, é pela fé, não é pelo padre que eu estou aqui, né? E lá vai por tantas coisas assim, a gente exercita a nossa fé, né? A gente desrespeita, às vezes, destrói o respeito humano, né? Chegou alguém em casa e agora é hora da missa, então, não, eu vou à missa e digo para a pessoa, venha junto, ou então fique aí até daqui a pouco, né? Mas na hora da missa é Deus e pronto, é Deus em primeiro lugar. Então, às vezes tem que ver seu respeito humano, os familiares não entendem, né? Sobretudo na missa tridentina, porque vai ter que, sei lá, pegar um ônibus, andar 40 minutos, 1 hora, vir lá do fim de Ananindeua para cá, se você tem uma paróquia do seu lado, não sei o quê, né? E tantos argumentos assim, tipo, às vezes é ver seu respeito humano, como é que eu para quê? Bom, pois é, porque eu prefiro lá por isso, por aquilo e tal e tal. Então fica sempre aquela situação, né? E é isso. Então, a ideia dessa primeira aula era poder passar um pouco a natureza da liturgia, o que ela significa, o que ela, as excelências dela, né, essas últimas que a gente falou, o que ela é enquanto culto da igreja. Então, acho que deu para entender mais ou menos, né, a nível de resumo. Santo Inácio nos ensina qual é a nossa finalidade, numa frase muito bem dita nos seus exercícios espirituais.
está dentro da finalidade do ser humano para salvar a sua alma, prestar reverência a Deus. Tudo que foi criado foi para ajudar o ser humano a prestar reverência. Só que essa reverência não é um favor prestado a Deus, ela é uma justiça prestada a Deus. É de justiça que nós devemos a Deus reverência, não por favor, que Deus, né, é nosso Criador. Nós não podemos dar a Ele com as coisas criadas somente que existem, o culto que lhe é devido, porque Ele é infinitamente superior. Então nós temos uma parte dessa virtude da justiça que se chama religião, que nos faz dar a Deus o culto que nós podemos, da maneira como nós podemos. Só no Novo Testamento que Ele é perfeito, só na igreja que Ele é perfeito, porque a gente não é o pão que é dado a Deus, mas é o corpo de Cristo, Ele mesmo. Então é Deus Ele mesmo, né? E esse ato da religião se chama culto. Esse culto que pode ser tanto a Deus, que é o que nós damos o culto de latria, tanto aos santos, que é o culto de Dulia, e a Nossa Senhora, a hiperdulia, a dulia maior, a primeira dulia, a proto-dulia, aí a São José, vamos lá, e depois também as coisas relativas a Deus, e é o culto então relativo, né? Que pode ser as pessoas, as imagens e tudo, nós prestamos a imagem, um culto relativo, não a pessoa, mas aquilo que ela significa, simboliza, né? Um culto relativo. Esse culto que tem que ser primeiro um culto interno, então é uma questão de conversão interior, né? Mas que deve se manifestar no externo, porque a nossa condição não é só interna, é externa também. Então nós não podemos não confessar Deus diante dos homens, seria uma falta contra a justiça, a virtude da religião, a reverência devida a Deus. É um culto pessoal, porque nós somos seres particulares também, individuais, mas é um culto social, porque nós também vivemos em sociedade. E a liturgia é propriamente o culto da igreja enquanto sociedade. É o culto oficial da igreja, a liturgia, né? É o serviço feito em nome do povo. Serviço que, para ser de fato liturgia, precisa ser, então, feito em nome da igreja. Isso a gente reconhece pela criação e a promulgação dos livros litúrgicos aprovados, e que precisa ser feito por pessoas deputadas para essa finalidade, que nós chamamos de ministros. E aí nós falamos da excelência desses ritos, né? A perfeita glorificação de Deus, o aumento, a nossa santificação, né? E a liturgia que vai, então, ser a fonte da nossa fé também, enquanto nós celebramos aquilo que nós acreditamos, e nós acreditamos naquilo que nós celebramos. Então essa foi a primeira aula.